Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos começar mais uma live aqui. Estamos todos nós felizes com Deus, independente de qualquer situação. O nosso Criador seja louvado nesta noite, por minha vida e pela sua vida. Nós vamos começar esta live, vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente começar esta live. Aleluia. Deus seja louvado. Hoje é um tema de aula que é pecado, transgressão e blasfêmia, para a gente aprender um pouco a respeito de cada uma dessas situações. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. Vamos, daqui uns 2, 3 minutos, começar esta aula e vamos falar, um pouquinho sobre pecado, um pouco sobre transgressão e para finalizar a gente vai falar sobre a blasfêmia, o que é a blasfêmia. Amém? Já entrou aí o João Ravelo. Boa noite, irmão João Ravelo, que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão. Saudações em Cristo para a sua vida. Seja bem-vindo, fique conosco aí nesta live e vamos aprender de Deus mais um pouquinho de sua palavra. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Daqui mais uns 2, 3 minutos nós já iremos iniciar essa aula e vamos começar a falar sobre o pecado, a transgressão e a blasfêmia. Aleluia! Está começando mais uma live, o culto dentro das casas. Aleluia! Oh, glória! Coisa maravilhosa é esta. O culto dentro das casas. Você que está aí na tua casa, pega o teu assento, Fique à vontade. O irmão já pode se assentar se estiver em pé. Se estiver em pé e não quer se assentar, fique em pé também. Não tem problema. Mas preste atenção aí nesta live e tenho certeza que Deus vai falar com a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Mais uns 2 minutos eu já começo esta live e já vou dar início ao tema da aula, começando pelo pecado, para a gente entender um pouco melhor a respeito deste assunto. Tenho certeza que vai ser de bom proveito para a tua vida e que você vai compreender de uma forma melhor o que cada um desse ensino, cada um desses elementos deste ensino, ele se refere: o pecado, a transgressão e a blasfêmia. Oh, glória! Aleluia! Deus seja louvado. Estamos começando esta live. Eu avisei o pessoal que 8h30 eu iria começar esta live. Já são aproximadamente umas 8h35, mais ou menos, por aí, 8h37. E eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que estão na verdade, me acompanhando aí nas lives e aprendendo a palavra de Deus, Quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que entram aí e aprendem mais um pouco da palavra. Vamos lá, meus irmãos, eu já vou iniciar. O primeiro tema desta aula que eu vou atribuir aos irmãos
sobre pecado, transgressão e blasfêmia. Olha aí, o Ailton já está aí. Seja bem-vindo, Ailton. Uma boa noite para você, para a sua família, para o seu filho, para o seu sogro aí, o Zequinha. Que a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, te protegendo e guardando você e a sua família em nome de Jesus, meu amigo. Seja bem-vindo, fique conosco aí nesta live. A live hoje eu vou mais uma vez ressaltar o que eu estava dizendo aqui. A aula é sobre pecado, transgressão e blasfêmia. Está comigo também aqui a minha irmã Fernanda. Fernanda, minha irmã, está comigo aqui também nesta live. Um abraço, Fernanda. Te amo, que Deus em Cristo continue te abençoando. Você e o Alessandro, seu filho e meu sobrinho. Que Deus em Cristo esteja sobre a tua casa, te guardando e te protegendo, te livrando de todo o mal e abençoando a sua vida em nome de Jesus. O tema de hoje, boa noite Fernanda, boa noite Ailton, boa noite João Ravelo. Vamos dar início a esta aula que é tão importante, que é sobre pecado, transgressão e a blasfêmia. Te amo, Fernanda, te amo até o fim dessa jornada. Você e todos os meus irmãos, a Silvana, a Patrícia, a Beatriz e o Lucas. Amo todos vocês. Que todos vocês possam se cuidar e se prevenir contra essa pandemia, contra esse vírus aí que surgiu de forma rápida e ainda está por aqui ainda, né? Aí fora neste mundo. E nós estamos aqui dentro de casa nos guardando e nos protegendo para que a gente possa permanecer saudável e permanecer fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. Também eu não posso deixar de dizer que nós iremos iniciar esta aula com o primeiro título deste tema, né, que é pecado. Então eu já vou iniciar agora falando sobre o pecado. Para muita gente, o pecado ele é relativo e ele tem provavelmente um sentido diferente para cada tipo de pessoa, da maneira como ela enxerga a vida, da maneira como ela vive a vida, né? Eu não estou aqui falando sobre religião e esse não é o meu intuito. Eu não estou aqui nesta live para falar sobre religiosidade. Poliana também já está aí nos assistindo. Seja bem-vinda, Poliana. Deus em Cristo continue te abençoando, guardando você, teu esposo, os teus filhos e a tua casa, em nome de Jesus. O meu intuito nesta live, irmãos, não é falar de religião, igreja, placa de igreja e crença. O meu intuito aqui é falar da palavra de Deus, daquilo que eu estudei e aprendi para ensinar outras pessoas. O meu intuito aqui é simplesmente mostrar a verdade da palavra de Deus para as pessoas. Não estou aqui de maneira alguma para criticar nenhum tipo de denominação, porque esse não é o meu intuito. O meu intuito é ensinar a palavra de Deus. Como Deus colocou isso em meu coração, eu agora comecei a fazer estas lives e vou fazer todos os dias, porque isso me fortalece e te fortalece também. Amém, meus irmãos? Então, eu vim aqui falar daquilo que é bom, principalmente começando por aquilo que nós temos conhecimento, que é salvação, que é Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso rei, Ele é quem nos deu a vida. Então, toda honra e glória seja para Jesus, o nosso Cristo. Ele é digno de ser honrado e glorificado por todos nós, independente da crença. Amém? Deus seja louvado nesta noite. Também está conosco, nos assistindo, o nosso irmão
Alexandre, o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Fique conosco nesta live. Hoje eu vou falar sobre pecado, transgressão e blasfêmia, meu amigo. E vamos aqui aprender de Deus mais um pouco. Seja bem-vindo, fique conosco e aproveite para ficar à vontade. Se assente, puxe a sua cadeira, se quiser ficar em pé, fique. Convida a esposa, os filhos e vamos aprender de Deus mais um pouco através de sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, pastor Alexandre. Tua esposa, teus filhos e o teu lar em nome de Jesus. A irmã Fernanda também acabou de aparecer aqui na live. A paz de Jesus, irmã Fernanda, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a vida do teu esposo, do teu filho e o teu lar em nome de Jesus. Permaneça conosco aqui nesta live para juntos aprendermos de Deus. Amém? Eu vou iniciar a live, tá bom, meus irmãos? Com a palavra de Deus, que tem por título, começando por pecado. Logo em seguida nós passaremos para a transgressão e por último, para a gente finalizar esta aula, será sobre a blasfêmia. Para as pessoas terem um entendimento melhor do que se refere cada um dos três. Porque pecado é uma coisa, transgressão é outra e blasfêmia é um outro grau completamente diferente desses dois primeiros que eu falei. Então nós vamos aprender para todo mundo tirar sua dúvida, ficar mais tranquilo e mais à vontade para compreender melhor o que significa cada um dos três. Para ninguém confundir as coisas e achar que pecado e transgressão e blasfêmia se trata da mesma coisa. Não. Água é água, óleo é óleo, vinagre é vinagre. Assim como verdade é uma coisa, mentira é outra. Amor é uma outra coisa, ódio é uma outra coisa. Então tudo tem uma definição. Nós precisamos separar as coisas e colocar cada uma no seu devido lugar, para que cada um de nós possamos entender melhor o que se trata a respeito de cada assunto. Amém? Vamos lá então. Olha, a Lê Oliveira também está aqui assistindo. Uma boa noite, Lê. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a tua casa, a tua filha, tua mãe, em nome de Jesus. Vamos começar. Pecado. Pecado, para muita gente, ele é relativo e tem um sentido bem diferente das pessoas que servem a Deus. Porque existe a pessoa que serve a Deus e vai para a igreja, e a pessoa que serve a Deus e não vai para a igreja. Ah, mas como que ela serve a Deus e não vai para a igreja? Simples. Ela simplesmente aceitou Jesus como seu Salvador, ela crê na palavra de Deus, ela respeita os princípios de Deus, porém ela não congrega numa igreja. Isso não significa que ela está separada do amor de Deus. Pelo contrário, cada lugar do mundo existe uma tradição e uma cultura diferente de como as pessoas servem a Deus. Porém, o caminho é um só. O caminho é Jesus, o nosso Cristo. Porém, o Criador é Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Na visão de algumas pessoas que não servem a Deus na igreja, ela tem um entendimento do pecado de uma forma diferente de mim e de você. E o que eu quero mostrar nesta noite é que o pecado, nós vamos separar 3 pontos importantes do pecado. O pecado, ele tem mãe. Como assim, missionário? Como assim, irmão Tércio? O pecado tem mãe? Sim, o pecado tem mãe. O pecado, ele tem objetivo. E o pecado, além de ter mãe, ele ter objetivo, ele tem um alvo. Então, eu vou separar 3 pontos importantes a respeito do pecado. Primeiro, o pecado tem mãe. Segundo, o pecado tem objetivo. Terceiro, o pecado tem alvo. Muito bem. Então nós vamos começar a falar do pecado pelo primeiro ponto importante a respeito dos 3 que acabamos de falar, que se baseia no primeiro princípio,
que o pecado tem mãe. Como assim? Da onde você tirou essa ideia? Sim, é bem isso mesmo que você está ouvindo. O pecado, ele tem mãe. E não é eu que digo baseado nas minhas ideias. Eu digo isso baseado na construção bíblica. Quem diz isso não é eu, não é você e não é outras pessoas. Quem diz isso é a palavra de Deus. Aonde está isso, irmão Tércio? Quem foi que disse isso foi Tiago, capítulo 1, versículo de número 15. Tiago diz o seguinte, nós vamos ler para você ouvir melhor a respeito destas coisas e logo em seguida nós vamos compreender quem é a mãe do pecado. Vamos lá? Está em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo é de número 15. Aleluia! Deus seja louvado nesta noite pela vida de todos vocês que estão aqui comigo nesta live para aprender sobre Deus. Tiago capítulo 1, o versículo de número 15, ele diz o seguinte, ele diz sobre quem é a mãe do pecado. E logo nós iremos entender que todas estas coisas contribuem para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Está escrito assim, achei aqui na minha Bíblia. Se você estiver acompanhando aí, se tiver com uma Bíblia, se tiver com um caderno e uma caneta na mão, é bom para você anotar, para você aprender, porque isso é muito importante para a sua vida, para você compreender melhor sobre pecado, transgressão e blasfêmia. Vamos lá? Tiago, acabei de abrir aqui, Tiago capítulo 1, versículo de número 15. Está escrito assim: depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. Olha só que coisa interessante. Aqui nós já descobrimos quem é a mãe do pecado. Sim, aqui já fala o nome de quem é a mãe do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele diz, depois, havendo a cobiça concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Então, quem é a mãe do pecado? A cobiça. Tiago diz que a cobiça, havendo concebido, ela dá à luz o pecado. Quem é a mãe do pecado? A cobiça. Esse é o primeiro ponto importante para você saber que pecado tem mãe. Mas que tipo de cobiça, irmão Tércio? A cobiça que você tem de olhar e ter vontade daquilo que é de outra pessoa. Nossa, que carro lindo! Nossa, queria ter um carro daquele. Você desejar ter alguma coisa é comum, porque isso é natural do ser humano. Mas você querer ter aquilo que é da pessoa, isso então é uma cobiça. Então a cobiça é a mãe do pecado. Um outro ponto interessante a respeito desses 3 pontos que eu acabei de falar, que o pecado ele tem mãe, o pecado ele tem objetivo e o pecado ele tem alvo. O segundo ponto importante do pecado, que o primeiro nós aprendemos que a mãe do pecado é a cobiça. O segundo agora é saber que ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do pecado? O objetivo do pecado é quebrar a comunhão que nós temos com o nosso Deus. O objetivo que o pecado tem é quebrar a comunhão, ou seja, nos separar de Deus. Esse é o objetivo dele. O primeiro que nós aprendemos agora é que ele tem mãe. E descobrimos quem é a mãe do pecado? A cobiça. Segundo é o que nós estamos falando agora. Qual é o objetivo?
do pecado é quebrar a comunhão que você e eu temos com Deus, com o Eterno. E o que isso significa? Isso significa que o objetivo do pecado é nos distanciar de Deus, separar a gente de Deus de alguma forma. Então esse é o seu objetivo. E aonde está isso? Isso está em João, capítulo 1, versículo 6, que diz: se dissermos mantermos a comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só isso. Se nós dissermos que mantermos a comunhão com Deus e se nós andamos nas trevas, então nós mentimos e não praticamos a verdade. Isso é o quê? Distância. Então o objetivo do pecado é distanciar eu e você de Deus. É quebrar a comunhão que eu e você tem com Deus. E isso, para ele fazer, ele usa o terceiro ponto importante do pecado. Qual é? Errar o alvo. O que era errar o alvo? Está em Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Como que eu posso errar o alvo? Qual que é o objetivo do pecado? Além de me distanciar de Deus, como eu acabei de falar, o outro ponto importante é fazer que eu e você erramos o alvo. Errar o alvo é o terceiro ponto importante do pecado. Por quê? Porque o pecado tem como objetivo fazer, além de eu e você se distanciar, fazer nós não praticar o bem. Olha só que coisa importante. Ou seja, quando eu e você não praticamos o bem, nós erramos o alvo. O alvo está em nossa frente. Ele se aproxima de nós e pede para mim e para você ajuda. E você pode dar a ele a ajuda que ele precisa. E você não oferece, então você não fez o bem. Tiago diz que errar o alvo é você não fazer o bem. Quando você faz o bem, você não faz o bem, você comete pecado. Está em Tiago 4, capítulo 4, versículo de número 17. Ele diz: todo aquele que quer fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Ah, mas eu passei, eu fiquei disperso e não vi, eu podia ter feito, mas acabei, meu ônibus chegou rápido aqui, eu acabei de sair do trabalho, eu preciso ir embora. Mas a pessoa pediu para você. Você não precisa só ver e entender que você tem que fazer o bem. E quando a pessoa vem até você e pede, você sabe que você tem para dar a ela e você não dá, isso é errar o alvo. O alvo se aproximou e você errou. Deixou ir embora. Ao invés de você fazer o bem, você cometeu o pecado. E isso é errar o alvo. Então os 3 pontos importantes do pecado, o primeiro é, você conheceu, o pecado tem mãe, nós falamos, é a cobiça. O segundo, o pecado tem objetivo, é quebrar a comunhão, distanciar eu e você de Deus. Falamos sobre isso, João capítulo 1, versículo 6. E por último foi errar o alvo. Quantas pessoas erram o alvo? Muitas. Eu já errei o alvo, você já errou o alvo. Isso são pontos importantes a respeito do pecado. Pecado tem mãe, falamos quem é a mãe do pecado. O pecado, ele tem objetivo, distanciar eu e você de Deus. E por último, errar o alvo. Aquele que quer fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Se você faz, você não erra o alvo. Se você não faz, você errou o alvo. Aprenderam? É isso que é pecado. Esses são os pontos importantes a respeito do pecado. Agora nós vamos falar a respeito da transgressão. O que é transgressão? Porque existem muita gente que pensa que pecado e transgressão é a mesma coisa, e não é.
Acabei de falar o que é pecado e os pontos importantes a respeito que define o pecado. Quais são as definições do pecado? Eu falei que a última definição do pecado é errar o alvo. Pecado tem mãe, pecado tem objetivo e o pecado tem definição. Qual é a definição? Errar o alvo. Agora vamos falar da transgressão. Para muita gente, transgressão é a mesma coisa que pecado. Não, não é. O que é transgressão? Transgressão é eu e você descumprir o mandamento. Quando nós não cumprimos o mandamento, nós então entramos na transgressão. Paz seja convosco, irmã Jusilene. A irmã Jusilene, paz seja convosco, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida de teu futuro esposo e a vida de tua filha, e o teu lar e o teu trabalho em nome de Jesus. Fique conosco, irmã Juliana, estamos falando de pecado, transgressão e blasfêmia. Já falei sobre os pontos importantes que definem o pecado e agora eu já estou falando agora sobre a transgressão. E o que eu estou falando para o povo, você que acabou de entrar nesta sala, né, para ouvir sobre esta aula, eu estava dizendo que a transgressão para muita gente é a mesma coisa que o pecado, e não é, tá bom? A transgressão é eu e você não cumprir o mandamento. Quando eu não cumpro um mandamento, então eu sou um transgressor. Isso é uma transgressão. Ah, eu desrespeitei a minha mãe, eu pequei contra ela. Não, você não pecou. Isso é transgressão. Ah, eu discuti com a minha mãe ontem. Nossa, minha mãe falou umas coisas que eu não aceitei. Eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Eu pequei contra ela. Não, você cometeu transgressão. É diferente de pecado. Ah, mas, nossa, ela falou umas coisas lá que eu não concordo. Não adianta, eu penso diferente dela. Você tem todo o direito de pensar. O mínimo que você deve fazer é respeitar o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face desta terra. O que é mandamento? Respeitar pai e mãe. Não cometer idolatria, qualquer que seja, nem do céu, nem da terra, nem debaixo dela, nem do mar, de coisa alguma. Isso é uma transgressão. Se eu e você não cumprir o mandamento, não obedecer isso, isso é uma transgressão. Então, honrar pai e mãe é uma obediência de mandamento. Se eu descumpro isso, então eu sou um transgressor. Se eu brigo com os meus irmãos, se eu desrespeito meu pai e minha mãe, se eu faço qualquer coisa, é uma transgressão. Mandamento: honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 17. Depois você dá uma lida lá para você entender que todos aqueles mandamentos é decorrente a uma transgressão se não for cumprido. Amém? Então, você obedece a sua mãe e seu pai, continue obedecendo. Não desrespeite. Pai e mãe, eles que nos geraram. Ainda que se você achar que alguma coisa não está certo, não fique batendo boca, não procure entrar em uma contenda, uma discussão, porque eles são seus pais. O mínimo que eu e você devemos fazer é mostrar a eles que eles têm que ter de nós o nosso respeito. Ah, mas eu não concordo. Fique em silêncio. Deixa seu pai e tua mãe falar. Ele é teu pai, ele é tua mãe. Ela é tua mãe, ele é teu pai. Quer falar, tem o direito de falar com você, porque é isso que pai e mãe faz com o filho. É conversar, é orientar. Pare desse negócio de querer achar que seu pai e sua mãe são quadrados e que você é mais inteligente, que você sabe mais do que seus pais. Não sabe não, tá? Respeite, porque isso é mandamento primordial. Se você obedece, você está cumprindo a lei. Se você desobedece, honrar pai e mãe,
você entra na transgressão. Idolatria, transgressão. E todos aqueles mandamentos que lá estão escritos, quem não cumpre, entra na transgressão. Então, transgressão é descumprir o mandamento. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos falar do assunto mais... não é mais importante, de forma alguma. Todos os três são importantes. Só que esse assunto, a blasfêmia, que eu deixei por último, ele é um assunto um tanto contraditório para algumas pessoas. Porque existem pessoas que não entendem o que é blasfêmia, e nós precisamos meditar aqui para me falar a respeito disso, para você entender qual é o grau do nível de alguém que comete a blasfêmia. Se ela tem perdão, e como é que Deus enxerga isso quando alguém comete este ato? Como é que Deus vê em alguém, ou na sua criação, quando alguém comete a blasfêmia? Vamos ver isso agora? Vamos meditar na palavra para a gente saber a respeito deste assunto mais detalhado? Não tem ninguém melhor para falar disso do que o nosso próprio Jesus, não é mesmo? Então abra comigo, se você estiver com a sua Bíblia. Se você não estiver, ouça, porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça. Então ouça, já que você não está acompanhando, mas se você tiver, abra comigo em Mateus capítulo 10, versículo de número 32, para a gente entender este assunto aqui. Importante. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei Mateus 10, 32, que Mateus capítulo 10, versículo de número 32, está escrito assim, irmãos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. E logo em seguida, nós entendemos o seguinte, que o Criador, ele já faz uma menção daquilo que é blasfêmia. O que é a blasfêmia? É você negar aquele que te deu a vida. É você rejeitar o Filho do Altíssimo. Você já parou para pensar como é quando você percebe que alguém rejeita o teu filho? Alguém trata ele com rejeição e você está próximo e você vê. Como que é o seu sentimento para esse tipo de pessoa que trata o seu filho desta maneira? Você já parou para pensar nisso? Você que é mãe e ama tanto o seu filho porque o amor de Deus, o amor de uma mulher é comparado ao amor de Deus, que é o amor da paternidade, de cuidar, de proteger, de zelar. Aleluia. Você imagina como é isso? É muito sério, não é? Você pensa só como é para Deus saber que tem alguém que trata Jesus de forma inferior. Trata ele com desrespeito, imoralidade, não tem nem sequer um mínimo de respeito por ele. Você imagina o que Deus deve sentir? Não, nem eu e nem você, mas não é bom o que ele deve sentir. Assim como você também o que sente sobre alguém que rejeita teu filho, não é bom. Você logo vai mostrar um sentimento ou de raiva, ou de indignação, ou vai ficar triste, vai querer sair daquele lugar. Imagina Deus. Jesus disse assim, olha, neste mesmo livro de Mateus, ele diz o seguinte,
Ele diz que se alguém pecar contra o seu filho, será perdoado. Se alguém pecar contra o seu pai, será perdoado. E logo em seguida ele atribui a terceira pessoa da divindade. Ele disse, mas se alguém pecar contra o Espírito de meu Pai, ele não terá perdão nem nesta vida, nem outra. E ele diz mais, porque quem pecar contra o Espírito Santo é blasfêmia, ou seja, não tem perdão. Qual é a diferença do pecado, da transgressão e da blasfêmia? Que a blasfêmia não tem perdão. Qual é a blasfêmia contra Deus? É você pecar contra o Espírito Santo. Como se peca contra o Espírito Santo? Jesus mostrou como isso acontece. Ele estava diante da sinagoga, estava entre os judeus, fariseus ali e sacerdotes. E ele foi expulsar um demônio. E logo os fariseus e os sacerdotes acusaram ele, dizendo, olha, ele expulsa demônio com Belzebu, ou seja, o príncipe dos demônios, dizendo que Jesus usava o príncipe dos demônios para expulsar demônios. Então Jesus, ele replica e diz assim, como? Como isso pode acontecer? O acusador, ou seja, ele usa a palavra Satanás, está em conflito com ele mesmo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você serve o bem, ou você serve o mal. Quando ele diz isso, em seguida ele dá um ponto muito importante. Ele diz assim, olha, se alguém atribuir as obras do Espírito, ele diz assim, dê uma pausa aqui, irmãos, me perdoa, aconteceu sozinho, não sei como isso aconteceu. Ele diz assim, olha, se alguém atribuir, o pecado contra o Espírito Santo é esse, se alguém atribuir as obras de meu Pai, que é proveniente do Espírito, é Ele que está fazendo esta obra, se alguém atribuir o que é do Espírito ao acusador, ao diabo, este blasfemou contra o Espírito de Deus. Isso é logo blasfêmia. É alguém dizer que aquela obra que Deus fez é do diabo. Quando alguém faz isso, sabendo que é Deus quem fez, você tira a honra de Deus e dá para o diabo, a pessoa blasfema contra Deus. E isso é grave. Nunca faça isso. Nunca fique julgando as obras de Deus, tirando a glória de Deus e dando ela para o diabo. É por isso que Jesus disse o seguinte, qual é o rosto que está nesta moeda? Ele disse assim, é de César. Aí ele disse, é de César? É. Ele disse, então deixa eu te dizer uma coisa, vamos separar aqui o que é do homem e o que é de Deus. Tudo bem? Tudo bem. A partir de hoje você dê a César o que é de César e você dê a Deus o que é de Deus. Se essa moeda é de César, dê a César. O que é de Deus, você vai dar a Deus. Então, respeite, reverencie, honre e entenda que Ele é acima de você. Respeite o seu Deus. É isso que nós temos que entender, que cada coisa tem que ter o seu devido lugar e seu espaço, seu momento, e tudo tem um significado. Não misture as coisas como se fosse uma salada de fruta ou uma feijoada, onde se vai todo tipo de coisa ao mesmo tempo dentro de uma panela. Separe as coisas e procure entender o que cada uma simboliza e significa e serve para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então esta foi a aula de hoje. A aula de hoje foi sobre pecado, a transgressão e a blasfêmia.
Vou fazer um resumo rápido. O que é pecado? Pecado é eu e você atribuir um erro em fazer o bem. Quando eu não faço o bem, eu cometo pecado. Amém? Isso é o pecado. Quem não faz o bem, comete pecado. Quem diz isso? Tiago, capítulo 4, versículo 17. O que é transgressão? Transgressão é você não cumprir o mandamento. Então, respeite seu pai, respeite sua mãe, respeite seus vizinhos, respeite a Deus. Você fazendo isso, você não entra em transgressão. Honrar pai e mãe é mandamento primordial. Glória a Deus por isso. Terceiro e último, blasfêmia, eu acabei de falar aqui. É nós entender que não se deve dizer que uma obra que é de Deus, quem está ali é o diabo. Porque se você não entende, você não tem o discernimento daquilo que é espiritual, não fique falando daquilo que não se sabe, para você não cometer um possível erro e uma possível blasfêmia. Ah, aquele rapaz ali, aquilo ali é coisa do diabo. Não faz isso. Se não entende, não sabe, não fique tocando em situações que você não tem o discernimento espiritual daquilo. Amém? Espero que você tenha gostado desta aula e que ela tenha sido de bom proveito para a tua vida e que ela tenha esclarecido as suas dúvidas. Amanhã eu estarei aqui com outra aula bíblica a respeito de um outro assunto e assim que eu tiver com esta aula pronta de amanhã, eu irei publicar lá no Face e será no mesmo horário, às 8h30 da noite. Deixo aqui um abraço em Cristo para a tua vida, que o Espírito Santo esteja sobre a tua casa sempre, te protegendo, te guardando e dando a você o fortalecimento para a sua mente, para a tua alma, para o seu interior. Que você venha estar bem, em paz consigo mesmo, porque não há nada melhor do que você sentir de Deus essa paz. Está acontecendo muitas situações, não vou falar disso, não preciso, porque o que foi falado aqui foi sobre uma aula bíblica. Mas eu vou advertir uma coisa: Deus está conosco, independente de qualquer situação. E nós iremos juntos sair desta guerra. E vamos olhar para o alto e dizer que só o Senhor, Ele é Deus. Aleluia. Amados irmãos, todos vocês que me assistiram, muito obrigado. Amanhã estarei aqui mais uma vez, vou repetir, às 8h30 da noite com outra aula. E eu vou falar desta aula lá no Face, eu vou publicar. E aí vocês vão saber que aula que é essa que vai ser amanhã. E vai ser tão boa quanto essa hoje. Espero que vocês voltem a estar aqui, né, nesta sala, para a gente juntos aprendermos de Deus. Forte abraço em Cristo. E fique aqui o meu muito obrigado a você, em nome de Jesus. Amém.